audível esse texto, João 20, 19 a 23. O aparecimento de Jesus aos discípulos. Leamos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Vamos orar? Pai amado, colocamos o nosso coração na Tua presença, na dependência do Teu Santo Espírito, na aplicação, não apenas na aplicação, mas também na interpretação, e que haja vida na palavra. Esta palavra é poderosa porque é a palavra do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é eterna, ela não é só contemporânea, ela não é só nova, ela é eterna. E por isso somos admoestados por ela, somos reavivados por ela, somos confrontados por ela. Por isso, ó Pai, pedimos o Teu socorro neste momento, em nome de Jesus. Amém. A ressurreição de Jesus e suas implicações. Este final de semana, mais precisamente, marcam alguns dias interessantes, importantes na vida da família, principalmente capixaba, né? Porque é o momento, primeiro tem um feriado na sexta-feira, dá um descansozinho, isso é bom para aquele que trabalha constantemente envolvido em muitas atividades, mas também tem o ajuntamento familiar, isso também é muito bom. E junto com o ajuntamento tem algo bom também, as guloseimas, né? Aquelas comidinhas gostosas, e mais precisamente para o capixaba tem a torta capixaba, né? Que é deliciosa e não pode faltar. Eu ainda não me tornei um capixaba da gema, então tenho que aprender a me tornar um capixaba da gema ainda, né? Mas sei que no lar e na mesa de praticamente todos os capixabas tem que ter aí aquela torta capixaba deliciosa que fazem muito bem. No entanto, estas atividades, esses bons hábitos também pode, de certa forma, nos conduzir a uma programação da igreja que identifica algo que é prazeroso. E às vezes nós nos envolvemos numa programação, seja ela na sexta-feira, seja ela no domingo, referente à crucificação e à ressurreição. E isso também é bom e faz parte da vida da igreja. Tudo isso e muito mais, no entanto, pode anuviar, pode escurecer, pode, de certa forma, diminuir ou atrapalhar as manifestações riquíssimas do que envolve, das suas implicações, ou da ressurreição e suas implicações, a ressurreição de Jesus. Tudo isso deve ser feito, é bom ser feito, mas não pode impedir que avaliemos as implicações da ressurreição de Jesus na nossa vida. Eu queria destacar aqui nesse texto algumas coisas importantes. E como palavra introdutória, às vezes a gente fica assim, mas 6 horas da manhã, um culto? Que diferença faz fazer 9, 10? Só queria dizer para vocês, as primeiras mulheres a ver o Senhor ressurreto ou ressuscitado foram as mulheres que levantaram muito cedo e foram até o túmulo para colocar o perfume em Jesus. Quem muito cedo se levanta para o Senhor
torna-se mais íntimo e contempla e é abençoado com bênçãos diferenciadas. Não é por ser muito cedo, é pela disposição do coração. Eu quero, irmãos, tirar algumas lições desse texto, das implicações da ressurreição de Jesus, e a minha oração, como foi dita, que não é só uma questão interpretativa, de hermenêutica, nem da própria pregação, do estilo da pregação, como a homilética, mas justamente na questão de que o Espírito Santo governe todos os atos deste culto e mova o nosso coração e transforme de tal maneira que cheguemos a sair daqui de tal maneira que a nossa vida seja diferente, ouvindo coisas que nós já sabemos, mas sempre o Espírito Santo renova, sempre o Espírito Santo nos edifica, sempre o Espírito Santo nos ensina. Algumas lições desse texto são importantes para a nossa vida, para a gente entender. Contextualizando, Jesus havia sido morto, crucificado na sexta-feira, às 15h. Ele inclina a cabeça, ele rende o Espírito, e é interessante porque se cumpre nesta manifestação, ou nesta ação de Jesus, o que ele havia dito, e João registrou no capítulo 10, que ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, não só nos atos, quando ele disse, estou aqui, eu sou Jesus, quando ele podia rogar ao Pai e acabar com tudo aquilo ali, mas ele não pediu, quando ele orou ao Senhor, ele disse, não faça a minha vontade, mas a tua vontade, mas ali também ele disse, entrego o meu Espírito, ele está se entregando, ninguém o matou como alguém mais poderoso do que ele, mas alguém Senhor da vida e da morte, se submete a inferiores para passar pela morte, para o cumprimento do propósito de Deus. Ele é sepultado, interessante porque havia uma profecia, mais uma profecia, sobre a questão de que seus ossos não seriam quebrados, e normalmente quebravam-se as pernas dos crucificados para que eles morressem mais cedo, mas quando eles foram olhar e quebrar as pernas, Jesus já estava morto, e o soldado então abre-lhe um lado e sai sangue e água, e os discípulos pedem então para tirar o seu corpo, é levado, depositado num local que ainda ninguém tinha sido sepultado, envolto em lençóis, e as mulheres, como sempre, dedicadas, sempre pensando nos detalhes, resolveram preparar então especiarias para ungir o corpo de Jesus, uma vez que ele foi sepultado na sexta-feira, no sábado não podia fazer nada, então no domingo, bem cedo, até aqui João ainda diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancaram as portas. Ele faz questão de dizer que isso acontece no domingo. Se você olhar aqui o primeiro versículo, diz no primeiro dia da semana, e se você olhar, vai dizer que é muito cedo, ainda estava muito cedo. E elas foram muito cedo e tiveram uma surpresa grata. Jesus não estava mais ali. E ele aparece a Maria, e ele se revela a Maria e dá uma ordem para que as mulheres vão até os discípulos, anunciem isto, e agora então ordena para que eles desçam para Galiléia, local do seu maior ministério, e é lá que ele continua o seu ministério pós-ressurreição, começando então nos discípulos, nos apóstolos. Olhar para a morte de Jesus é olhar para um evento bastante misterioso. Pensa comigo, você está com alguém durante 3 anos, e tudo o que aquele homem diz acontece, ele tem domínio sobre a natureza, ele tem domínio sobre a enfermidade, ele tem domínio sobre a morte, ele tem domínio sobre os espíritos imundos, e não precisa ser 1 ou mais de 2.000 ou uma legião, não importa, ele tem domínio, ele é o Todo-Poderoso. Os discípulos em apuros, Jesus estava lá, alguém precisando, Jesus estava lá, e de repente, o que orquestravam contra ele é realizado, e ele está agora morto.
Imagina o coração dos apóstolos. Ah, mas é um absurdo, eles sabiam, mas você sabe, e eu sei, e nós muitas vezes somos tão fracos diante dos mandamentos do Senhor. Imagina os apóstolos naquele momento da morte de Jesus. Claro, a esperança é diminuída. Claro, a angústia toma conta do coração. Porque uma coisa é você falar, uma coisa é você cantar, outra coisa é você experimentar e viver aquilo. Vamos pensar um pouquinho aqui. Veio a pandemia. Quantas pessoas ficaram assustadas? Quantos hoje estão assustados com a inflação alta, com os preços aí? E nós cantamos como? Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, a vaca no curral não produza, eu esperarei no meu Senhor. Aí começa a ficar caro as coisas, ficamos preocupados. Peraí, mas nós não cantamos isso? Só para você comparar aí os discípulos conosco. Olha como são as coisas. Nós também somos tão fracos quanto eles. E eles estão assustados, mas a mensagem maravilhosa não é só da resolução de problemas, mas envolve também o emocional e o cumprimento da palavra de Deus. A mensagem é: Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é muito mais do que um momento de reflexão. Traz implicações profundas para a nossa vida. E eu quero destacar aqui 3 nesse texto. Com certeza você encontrará até mais se você olhar para o texto. Mas eu vou destacar aqui apenas 3. A primeira implicação é que a ressurreição de Jesus promove encorajamento à igreja de Deus. O texto lido vai dizer para nós que já era domingo à tarde, ou seja, encerrando aí no calendário judaico, encerrando o primeiro dia, mas aqui João não se preocupa com o calendário judaico, ele apenas fala já no finalzinho da tarde, ele faz questão de informar que é o primeiro dia da semana, ele faz questão de informar isto, e as portas estão trancadas por causa do medo. Medo de quem? Medo das autoridades. Eles mataram Jesus, e não mataram Jesus de forma legal. Eles deturparam a justiça, eles deturparam a lei. Tanto é que Pilatos chega a lavar a mão. Eu não vejo culpa nesse homem. Ainda assim o mataram, se mataram a Jesus, e vamos lembrar que Jesus já havia falado isso. Se fizeram isso com o dono da casa, imagine com os escravos. Jesus já havia advertido aos discípulos sobre a perseguição. E neste momento eles estão com medo. O clima é de total medo da perseguição dos inimigos de Jesus à sua igreja. O clima também é de desesperança, porque o mestre agora estava morto. O ambiente é de muita conversa, ao mesmo tempo que havia medo. Por quê? Porque pessoas haviam falado: olha, Jesus ressuscitou. Espera aí, como assim ele ressuscitou? Cadê Jesus? E eles trancados, não sei qual era o assunto, mas lógico, era relacionado à ressurreição. Mas o que conversavam, se questionavam onde ele está, o que ele está fazendo, não sei o que estavam falando, mas eles estavam ali justamente conversando sobre isso, reunidos, mas as portas estavam trancadas. Diz o texto, com medo dos judeus. Era um clima de assombro, mas também um clima de um despertar da esperança. No entanto, mesmo quando Jesus aparece perante eles, diz o texto paralelo de Lucas 24-36, que os apóstolos ficaram achando que fosse uma assombração, um fantasma. E Jesus teve que mostrar a mão: toque aqui, olha o meu lado, toque aqui. Ainda assim ficaram: será que é? Será que é? Aí ele falou assim: para mostrar que eu não sou o Espírito, tem alguma coisa de comer aí? E foram lá, então, ele foi lá e comeu alguma coisa com eles, porque é difícil para o homem contemplar aquilo que ele mesmo prega.
Às vezes nós pregamos milagres, e eu não gosto muito da questão milagre físico, não, irmãos, embora também seja bom, mas às vezes a valorização é tudo para aqui, para a terra, você vai, você é poderoso, você é isso, e há profecias que não tem nada a ver com Jesus e com Deus, e hinos são cantados profetizando coisas que são espalhadas, jogadas ao vento, como se Deus estivesse dizendo para aquele público que está ouvindo, mas profecia não é isso. Profecia vem de Deus, sim, mas tem endereço certo, tem tempo certo. Mas o que eu estou dizendo aqui diz respeito à vida espiritual. Nós perdemos a crença de que Deus pode agora salvar pessoas aqui na praça. Deus pode salvar aquele familiar que está há muito tempo ouvindo a palavra, ou que seu coração está endurecido, e ele não pode ouvir a palavra, pode ouvir a palavra, mas não pode se arrepender. Nós muitas vezes não cremos que Deus tem poder para fazer um milagre e ressuscitar esta vida. E às vezes isso toma conta cria uma angústia no nosso coração. Eles sabiam sobre Jesus, o poder de Jesus, Jesus havia ressuscitado os mortos, mas quando chega o momento que Jesus ressuscita, eles estão com medo, achando que era um espírito, que era um fantasma. Jesus chega e diz, como consolação, paz seja convosco. Versículo 19. E no versículo 21 ele repete, paz seja convosco. Qual a razão de Jesus usar a frase 2 vezes no mesmo momento? É o estado de angústia que estava o coração daquele povo. O ambiente agora o túmulo está vazio. Onde ele está aí, Jesus aparece. A ressurreição de Jesus lança fora o medo, porque a morte foi vencida e não tem mais o poder sobre o homem. Ela não mais pode deter para sempre e não nos pode condenar a alma. A ressurreição de Jesus, ela nos conforta, ela nos encoraja, justamente por isso podemos ter paz, porque como nós cantamos, e quando enfim a morte chegar, não terei medo. Por quê? Porque Jesus vive e nós ressuscitaremos. A ressurreição de Jesus é um encorajamento para a nossa ressurreição. A Bíblia fala desta vitória. A Bíblia não está falando que se você se converter, você vai passar sobre as coisas, não vai acontecer nada com você, vai dizer que não vai passar necessidade, não está dizendo que você não vai ter enfermidade, não está dizendo nada disso. As promessas de Deus dizem respeito à vitória, sim, mas a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mal, é a garantia de ressurreição no último dia. Essa é a vitória da igreja. Somos encorajados, tenham paz, tenham tranquilidade, não importa se está começando uma guerra com possibilidade de terceira guerra mundial, não importa se a briga política no nosso Brasil, que é nojenta do jeito que é feita, que é aquilo que é manifestado contra os princípios da palavra de Deus, como nós temos visto gigantescamente crescendo. Não tenha medo. Não tenha medo se mandarem fechar os templos. Não tenha medo. Eles podem fechar o templo, mas não podem fechar a igreja. A igreja não é o templo, a igreja continua. A igreja continuou durante a pandemia, mesmo com ordem de fechar o templo, mesmo com ordem de ajuntamento, a igreja continuou e a igreja continuará. Levantarão pessoas contra o Senhor e contra a igreja, mas nunca poderão derrotar nem o Senhor nem a igreja, porque a igreja, ela é encorajada na ressurreição de Jesus. Ainda que você seja confrontado, ainda que você seja preso, ainda que você seja executado, não importa como, mas você não será derrotado, a igreja não será derrotada, e ela precisa ter paz nesse momento de tribulação, de angústia. A igreja vive num mundo diferenciado, a igreja está no mundo normal, mas a igreja vive num mundo celestial. Olha só o que Paulo disse aos Efésios capítulo 2, que nós fomos ressuscitados com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós não somos regidos por este mundo, nós não somos designados por este mundo, nós somos dirigidos pelo céu. Estamos aqui, Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Por que razão? Porque a igreja tem um papel aqui, uma missão aqui, e somos encorajados na paz de Cristo. João 6,33
16:33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A igreja é encorajada pelo seu Senhor, e ele diz: paz seja convosco, não tenham medo, não tenham medo. É só olhar o que aconteceu logo em seguida. É só olhar depois do Pentecostes. É só olhar como a igreja é encorajada. Ela saiu para pregar o evangelho. Olha a diferença do mundo da igreja, empoderamento. Hoje o feminismo diz que a mulher tem que ser empoderada. Ela não pode ser submissa a ninguém, ela é melhor que todo mundo. Mas o empoderamento da igreja a leva para servir, a leva para amar o inimigo, a leva para não brigar, a leva para servir ao Senhor Jesus e pregar boas novas, até mesmo aos seus inimigos. O empoderamento dado à igreja depois do Pentecostes é capaz de fazer um homem, ao ser apedrejado, dizer: Senhor, não lhes impute esses pecados, não cobre deles, perdoa-lhes. É capaz de levar o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, Tiago, mesmo passando pelo fio da espada, ainda não se curvar diante deste mundo, a não render este mundo, mas ainda também não levantar a mão contra este mundo. É capaz de levar João Batista a ser degolado. No entanto, ele mantém a sua palavra, e a sua palavra não é agressiva fisicamente, apenas com o mandamento do Senhor. A igreja é encorajada na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa vitória. Nós vivemos num mundo terrível, nós vivemos num mundo de trevas, nós vivemos num mundo que não tem solução por si só. Quantas pessoas quiseram pagar pelos seus pecados? Quantas pessoas quiseram abrir o seu coração e fazer algo para receber algo? Na verdade, tudo é nada, porque tudo que sai do homem sai contaminado. Porque o homem está firmado em Jesus, e Jesus ressuscitou, a garantia da nossa ressurreição. Por isso, nós temos que ter paz em meio às adversidades, em meio aos perigos. Primeira implicação: encorajamento. Paz, tenham paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é a paz em meio a lágrimas. A paz de Cristo é a paz em meio à opressão. A paz de Cristo é a paz em meio a prisões. A paz de Cristo é a paz em meio a disciplinas físicas que vão machucar o corpo. A paz de Cristo é a paz em meio à dor. A paz de Cristo é a paz em meio ao caminho que conduz para a execução da sua morte. Essa é a paz que Cristo oferece. Por isso ele disse aos discípulos e consequentemente diz à igreja de forma geral e a nós hoje aqui: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. A segunda implicação da ressurreição de Jesus está justamente que a ressurreição de Jesus prepara a igreja de Deus para a missão de Deus. A ressurreição de Jesus prepara a igreja de Deus para a missão de Deus. Versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus deu aos discípulos, então, igreja, a missão da proclamação do Evangelho. Jesus não chamou anjo para pregar, Jesus não chamou mais ninguém para pregar. Deus estabeleceu que o Evangelho será pregado pelo povo de Deus. Até mesmo milagres que acontecem hoje no mundo oriental, em que pessoas que não creem em Jesus estão em adoração, e de repente tem visões, às vezes alguma coisa aparece para ele na hora da oração, mas a ordem sempre é vá e busque, e eles vão lá e buscam, e alguém prega o evangelho para eles, se convertem, porque o Senhor estabeleceu a igreja para pregar o evangelho, e Jesus enviou a igreja para pregar o evangelho. Alguns detalhes importantes a serem observados neste comissionamento. Primeiro, a missão é dada envolvendo todas as pessoas da divindade. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e o Espírito Santo está sobre vós. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus único
nas 3 pessoas envolvidas no comissionamento. Isso é muito importante, porque isso também está envolvido desde a criação do mundo. Tudo que é realizado envolve as 3 pessoas da divindade. Se você olhar Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, você encontra a eleição, a predestinação para sermos santos e salvos, e você vê Deus Pai fazendo todo o projeto, o Filho executando a redenção e o Espírito Santo aplicando a salvação e ainda sendo o penhor, o selo dessa garantia de salvação. Deus sempre age de forma plena, de forma completa. Em segundo lugar, Jesus não apenas proclamou a expiação, mas a tornou possível. Ele diz assim: eu vos envio, assim como o Pai me enviou. Só que existe uma diferença. A mensagem é a mesma, a missão é a mesma. No entanto, Jesus executou a missão, tornando possível a expiação. Ele é o centro da expiação. Não teria mensagem expiatória se Jesus não tivesse cumprido na cruz do Calvário por você e por mim. Então ele não só veio, ele executou e ele então proclamou e agora comissionou. Este comissionamento da igreja, enquanto Jesus ele providenciou, ele realizou a expiação, a igreja proclama a expiação. A igreja anuncia o evangelho. A diferença está que o Senhor é Senhor e que o servo é servo. O Senhor é pleno, é perfeito. A igreja é imperfeita, mas ela leva o evangelho. Ela não leva o evangelho novo, o evangelho criado com novas revelações. Irmãos, como isso tem atrapalhado o reino de Deus. Como isso tem distorcido a palavra do Senhor. Não há novas revelações. Jesus é a revelação plena de Deus. Ele é suficiente. Se Jesus não é suficiente para você, você ainda não é convertido. Se você precisa de novas revelações, a Bíblia é insuficiente, você precisa de nova conversão. Jesus é a figura exata do Pai. Só que nós não gostamos de olhar só para a face de Jesus para ver a glória de Deus. Nós gostamos de ver barulho, nós gostamos de ver luzes, nós gostamos de ver fogo, e esquecemos que o fogo, o símbolo de fogo, é muito mais de juízo do que de avivamento. Achamos que barulho é avivamento, achamos que emoção é avivamento, mas nem barulho, nem emoção e nem silêncio são avivamentos. Avivamento é sede de Deus. Avivamento é fome de Deus. A igreja precisa então proclamar o que é o evangelho. Jesus é a plenitude, não há outro. Eu tenho pregado ultimamente, constantemente, somente de Jesus, porque eu não quero promover em você alguma coisa que vai lhe mexer com a emoção. Eu quero que o Espírito Santo faça isso, porque se o Espírito Santo mover o seu coração, se o Espírito Santo mover o meu coração, se o Espírito Santo entrar, aí a conversão. Mas fora disso será apenas uma emoção momentânea. No primeiro problema, na primeira adversidade, na ausência daquilo que me fez ter emoção, eu abandono o evangelho. Jesus é a expiação. Ele veio, ele cumpriu. João registra quando ele diz: está consumado. Não faltou nenhuma vírgula, não faltou nenhum i, nenhum tio da lei que fosse cumprida e de todo o propósito de Deus. Jesus é a perfeição. Se Jesus não for a razão da nossa vida, nós precisamos, novamente dizendo, de conversão. É esse evangelho que temos que pregar. Jesus havia falado no capítulo 17, versículo 18, ele havia dito o seguinte... 17, 18, ele diz, capítulo 17, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ele está agora, veja bem, ele está preparando para a crucificação, ele está preparando para a ressurreição, ele está preparando para a ascensão. E ele fala ao Pai sobre o envio da igreja, o comissionamento da igreja. E este comissionamento, na mesma oração, ela vem com promessas. Porque você segue lendo o versículo 19, é a favor deles
e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha a assistência. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Ele está dizendo o seguinte: eu estou rogando para os apóstolos agora, para aqueles irmãos que estão ali junto com os apóstolos, para a igreja primitiva, e estou rogando também por aqueles que se converterão pela pregação desses apóstolos, desta igreja. Ele está dizendo aqui com o Pai que haverá fruto na pregação, haverá fruto na missão. Então a igreja precisa entender, só que a igreja não pode ficar simplesmente olhando para essas bandeiras, e faltam aqui algumas bandeiras, em breve elas estarão aqui, mas e dizer, eu vou dar minha oferta e tudo bem, aí eu vou trabalhar com normalidade, não medito na lei do Senhor, não medito nos mandamentos, na palavra do Senhor, não falo do amor de Deus, vivo normalmente a vida, vou para a igreja, canto, vou para casa, vivo minha vida, vou para a igreja, canto. Não é isso. Nós precisamos saber que a missão do Senhor Jesus é indo. Indo significa não somente a necessidade do envolvimento com a obra missionária para aqueles que têm um chamado específico, como no caso de Atos 13, 1 a 3, quando o Senhor chama e manda separar a Saulo e Barnabé e a Saulo. Não só esse chamado, como nós temos hoje, missionário Natanael envolvido com o povo, com a etnia dos ciganos, temos o Anderson, presbítero Anderson também envolvido na área do rodeio, e temos nossos irmãos com bandeiras aqui envolvidos em outras etnias, em outras culturas, mas nós também precisamos falar para o nosso vizinho, nós precisamos falar para o nosso familiar, nós precisamos falar para aquele que encontramos na rua, nós precisamos anunciar o Evangelho, indo, pregue o Evangelho, faça discípulo. Alguns são chamados para lá, mas outros são chamados para ficar aqui, não só para sustentar os que vão, mas esses que ficam aqui não têm a missão só de ofertar, mas tem a missão também de proclamar esse Evangelho. Jesus ressuscitou. Irmãos, como eu gostaria que fôssemos pelo menos um pouco, recebêssemos pelo menos um pouco daquilo que o apóstolo Pedro recebeu. Pedro, diante das autoridades que haviam o prendido, ele diz o seguinte: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Esta é a mensagem. O testemunho aqui não é testemunho da crucificação, é testemunho da ressurreição. Precisamos dizer isso porque os líderes das seitas que são adorados hoje, venerados hoje, eles morreram e lá estão enterrados. Eles não ressuscitaram. Mas Jesus ressuscitou, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o nosso Senhor, e esta ressurreição precisa tornar a igreja missionária. Mas a igreja missionária não se envolve apenas com eventos missionários temporários. A igreja missionária não se envolve apenas com um domingo por mês, com uma oferta para missões. A igreja missionária não faz simplesmente conferências missionárias. A igreja missionária, ela não corresponde com algum missionário que está no campo simplesmente. A igreja missionária faz tudo isso que eu falei até agora, e ela não se cansa de falar aqui, encontra com um e fala, encontra com ele de novo e fala de novo, encontra com ele de novo e fala de novo. Se ele quiser que ele corra de nós, mas precisamos ser uma igreja missionária, uma igreja que realmente está envolvida. O Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, e no caso aqui é indo, caminhando, pregue o Evangelho, faça discípulos. A terceira implicação da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, e nela a igreja é capacitada, a igreja de Deus é capacitada a executar a missão de Deus. Versículo 22 do texto lido, João 20, diz: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Os discípulos, a igreja, não apenas foram enviados para uma árdua missão, mas foram capacitadas pelo Espírito Santo. Às vezes, fico preocupado a maneira como nós nos relacionamos com pessoas famosas.
E às vezes idolatramos pessoas famosas. Até mesmo aqueles que não são famosos, mas às vezes idolatramos pessoas. Idolatramos coisas. Idolatramos denominação. Idolatramos estilos, formas. Idolatramos pastores. Idolatramos cantores, instrumentistas. Não quer dizer que você não possa gostar de determinado pregador, determinado cantor, instrumentista. Tem pessoas que o Senhor dotou com tanto talento que faz tão bem você ouvir, e não tem problema não. O que você não pode é idolatrar. Aquela pessoa falou e o que ela falou agora é inquestionável. Ou abandonar o culto da sua igreja para assistir o culto do outro porque lá tem mais gente. Ou o pregador é outro. Quem capacita é o Espírito Santo do Senhor. E a surpresa, disse certo pregador conferencista, é que às vezes o valor dado, medido para um conferencista com superioridade, inferioridade ao outro, é invertida pelo Senhor. Aquele que não aparece, aquele que está talvez numa igreja, num local bem sumido que ninguém vê, talvez o Senhor pega o valor desse que é dado pelo homem como maior e coloca no menor, e pega do menor e coloca no maior. Nós precisamos entender que quem capacita é o Espírito Santo. Não são diplomas, embora o diploma seja bom, embora buscar conhecimento seja bom, mas não são os diplomas que fazem o homem de Deus. A missão da igreja não é dada à elite da igreja ou à pobreza da igreja, ela é dada à igreja, ao povo de Deus. O Senhor revelou isto ao povo de Deus. E Jesus orou isso: ó Senhor, como é bom saber que Tu escolheste revelar essas coisas aos pequeninos e não aos entendidos. Paulo disse isso. A sabedoria do mundo não pode conhecer a sabedoria de Deus. É maravilhoso olhar, como disse já várias vezes, olhar como a igreja era plantada lá na nossa região, e creio por aqui também. E agora, na sexta-feira, conversava com um senhor e ele disse: eu estava lá na plantação da Igreja Presbiteriana Nova Brasília, os primeiros cultos realizados, e ele descreveu justamente a garagem, a carrocinha que era puxada, aqueles homens que não puderam sentar num banco de seminário, na verdade nem numa faculdade, mas são homens que cheios de Deus, que conheciam a palavra de Deus, e inclusive falou sobre a nossa congregação tão querida. Ele disse: a gente ia para lá e ficava o domingo inteiro lá, e pregava a palavra de Deus, conheciam a Bíblia. Eles não conheciam talvez temas teológicos, supralapsarianismo, infralapsarianismo. Na verdade, eu sou o supralapsarianista. Se você é infralapsarianista, a gente vai ter que discutir daqui a pouquinho, mas eu sou supralapsarianista. O que é isso? Não é melhor conhecer o plano de Deus desde a criação e depois, então, esses nomes, deixa esses nomes, não precisa brigar por esses nomes. Essa nomenclatura, deixa para lá. Acho que é bonito, depois se quiser eu explico, mas agora não. Eles pregavam assim: você é pecador, Jesus veio e morreu por você. Era isso que eles pregavam, porque o Senhor revelou isso a homens incultos. Capítulo 4 de Atos. Capítulo 4 de Atos revela isso, vendo as autoridades que eram homens incultos e com tanta sabedoria. Sabedoria não significa diplomas ou faculdades, mas é o Espírito Santo que concede. É Ele que capacita. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Jesus, o homem, foi batizado. E a partir do seu batismo, o que foi descrito é que viram o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele. É a capacitação do homem para o ministério. Recebam o Espírito. A capacitação é necessária porque nenhum homem é capaz de suportar as reações adivinhas da pregação do Evangelho. Ah, irmãos, é bom ser pastor famoso e que não confronta, porque aí não apanha de ninguém, é amado por todos, todo mundo quer tirar uma foto, todo mundo quer repostar o que colocou.
Tem uma diferença muito grande entre um simples Everson ou um simples você escrever uma frase e alguém famoso aí colocar a mesma frase. A dele vai dar trocentos compartilhamentos e comentários. A sua ninguém olha muito mais e não vai dizer nada. Mas quando o outro coloca, oh, que profundo! Porque está direcionado à pessoa e não à frase em si. Mas esses homens são fracos, nós somos fracos, são pecadores e não podem nos conduzir. Nós somos fracos, eles não têm resistência, ou ninguém resiste. Por quê? Por que não resiste? Porque pregam um evangelho tranquilo, do amor. Para que pregar sobre o pecado? Para que confrontar o pecado? Está todo mundo já cansado, está todo mundo já entristecido com o dia a dia, são afrontas do trabalho, confusão em casa. Então chega lá e prega amor, paz e amor. Aí a pessoa vai para casa feliz da vida. Você conhece as benzedeiras gospel? São os benzedores evangélicos. Normalmente são mulheres que têm lá a sua casa e na sua casa faz orações maravilhosas. Certa feita, conversando com alguém sobre isso, ela disse, não, eu não aceito que fale da irmã fulano. Não estou falando da irmã fulano e tal, eu estou falando do estilo da coisa. Não, eu às vezes estou angustiada. Opa, já falei então que... Não, pode ser pessoa, né? Mas é uma mulher. E quando eu vou lá, ela ora, eu volto leve, cheio de paz. Mas essa pessoa era largada do marido e saía com alguns homens de vez em quando. Continuava largado do marido e saindo com alguns homens de vez em quando, mas voltava cheia de paz. Será que procuraríamos essas mulheres ou homens que sejam, se eles nos confrontassem à luz da palavra sobre o pecado, não é sobre usos e costumes, sobre o pecado? Dificilmente. Eu tenho uma sala de aconselhamento e a uso de forma aberta para fora da igreja. Enquanto estou trabalhando a psicologia, estou usando a psicologia, muitos me conhecem no bairro como o pastor. Quando chega o momento em que eu falo, agora vamos, o que está acontecendo? É um pecado. E se você não aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, e confessá-lo publicamente, arrependido do seu pecado, você não pode ser curado. Aí a pessoa diz assim, tá bom, pastor, tá bom. Vamos orar? Oramos. Vamos marcar então para a semana que vem? Faz o seguinte, eu vou e depois eu vejo com Juliana. Eu não sei se é a Juliana que apagou o número celular dela, mas essa pessoa nunca mais liga, nunca mais quer, porque não quer ser confrontado com o pecado. Olha só o que Jesus disse em Mateus 10, versículo 16. Vocês são enviados como ovelhas no meio de lobos. Versículo 18. Serão levados às autoridades. Versículo 21. Sereis traídos por pessoas íntimas. Versículo 22. Serão odiados. Versículos 24 e 25. Serão perseguidos, assim como Jesus foi. João capítulo 15, versículo 25, Jesus diz, odiaram-me sem motivo. A igreja não está preparada por si só, por isso ela tem que ser capacitada. Ela tem que ser capacitada quando ela apanha, mas ela continua dizendo, podem bater, mas Jesus é o Senhor. Pode bater, mas Jesus ressuscitou. Pode bater, mas Jesus é o único. E sem Jesus não há salvação. E batendo, ela continua pregando e vivendo isso, porque é a igreja do Senhor. Para encerrar, o Espírito Santo, ele vos ensinará, João 14, 26. E quando você for levado às autoridades, não preocupem, ele ensinará o que deveis falar, Mateus 10, 19. João 14, 26 ainda, Jesus fará lembrar, o Espírito Santo lhe fará lembrar, ele ensina, ele coloca palavras na boca, ele faz lembrar. E João 16, ele diz, ele nos guiará. Ele guiará a sua igreja. Os discípulos de Jesus pregam a palavra na autoridade de Jesus.
ele tem no presente a garantia da pessoa do Espírito Santo como penhor, consolador, confortador, orientador, guiador, sustentador até a consumação dos tempos. Você tem que saber que você prega a palavra não na sua autoridade, mas na autoridade de Jesus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tem que saber que a ordem de ir pregar o evangelho não é uma ordem para que você se prepare por si só e pregue o evangelho, mas ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E ele está na pessoa do Espírito, porque ele está junto ao Pai. Eu encerro dizendo o que disse o nosso irmão Estevão. Ele olhou para o céu, viu a glória de Deus e viu Jesus em pé à direita de Deus. Jesus está vivo. Ele é o Filho vencedor. A morte não pôde detê-lo. Ela não nos deterá também. Por isso, alegre-se, jubile-se, porque você é mais que vencedor. Mas não na vida material, no espiritual, que também inclui o material. A maior bênção do homem é a salvação, e não as pequenas vitórias nas adversidades. Jesus vive, aleluia.